Você está sendo distraído o tempo todo. E o pior, não percebe, porque as distrações de hoje são sofisticadas, disfarçadas, sutis, não chegam como um inimigo declarando guerra, mas como algo inofensivo, algo que só vai tomar um minutinho. Um vídeo, uma notificação, uma olhadinha nas redes sociais, uma aba aberta enquanto você tenta trabalhar. E quando vê, sua atenção foi sequestrada, sua energia foi sugada, sua disciplina foi corroída. Tudo isso em silêncio, sem barulho, sem alarde. O mundo moderno não quer que você seja forte. Ele quer que você seja distraído. Porque quem está distraído compra mais, reclama menos, pensa pouco e vive em piloto automático. E esse é o ponto. A distração virou uma forma de controle. Não é mais apenas um passatempo, é uma armadilha. E se você não aprender a cortar isso agora, vai continuar vivendo uma vida fraca, fragmentada e dominada por estímulos externos. Os estoicos, há 2000 anos, já sabiam disso. Sabiam que o controle da mente era o primeiro passo para a liberdade. E por isso, cultivavam o silêncio, a contemplação, a presença. Eles compreendiam que a força não está em fazer mais, mas em resistir ao que enfraquece. Hoje, mais do que nunca, essa sabedoria é urgente. E é por isso que neste vídeo, vamos direto ao ponto. Eu vou te mostrar 5 coisas que parecem normais, mas estão te distraindo e te enfraquecendo por dentro. 5 hábitos, 5 armadilhas, 5 formas de sabotagem silenciosa que você precisa cortar agora, se quiser voltar a ser dono de si. Comenta aqui embaixo. Vou eliminar tudo que me distrai. Declare isso. Marque esse compromisso. E se você busca conteúdo que te fortalece em vez de te distrair, já deixa seu like e se inscreva no canal. A cada vídeo, uma dose de consciência estoica para te lembrar que você não está aqui para ser mais um, mas para se tornar inabalável. Vamos começar. 1. A ilusão da conexão, a fraqueza disfarçada de vínculo. Vivemos em uma era onde estar acessível é considerado uma virtude, onde responder rápido é visto como eficiência, onde estar online, disponível, presente em todas as redes é quase uma obrigação. Mas o que parece conexão, muitas vezes, é apenas exposição. E o que parece proximidade, na verdade, é apenas distração coletiva. Cada notificação que chega, cada som que vibra no seu bolso, cada luz que pisca na sua tela, parece pequeno, mas é como uma gota que, dia após dia, fura a rocha mais sólida da sua atenção. E o mais preocupante é que começamos a aceitar essa fragmentação mental como normal. Nos acostumamos a pensar entre interrupções, a trabalhar entre abas, a conversar olhando para outras janelas, como se fosse possível manter a profundidade enquanto somos arrastados para a superfície a cada segundo. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres da liberdade interior, dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." E a reação imediata que desenvolvemos hoje é abrir, responder, verificar. Não pensamos, apenas reagimos. Nos tornamos escravos voluntários da expectativa dos outros. Para ilustrar esse princípio, imagine a história de um velho ferreiro de uma vila isolada. Todos os dias ele acordava antes do sol e martelava espadas, pregos e ferramentas com calma, foco e um ritmo constante. O barulho do ferro batendo no ferro era parte da paisagem. Ele nunca se apressava, nunca se distraía. Trabalhava como se houvesse apenas ele e o metal no mundo. Um dia, chegou à vila um jovem mensageiro, cheio de dispositivos mágicos, espelhos que mostravam imagens distantes, pedras que tocavam música, pergaminhos que brilhavam com notícias do reino. O ferreiro, curioso, começou a usar os brinquedos entre uma martelada e outra. E com o tempo, o som do martelo foi diminuindo. As mãos, antes firmes, começaram a falhar. Um prego torto, uma espada desequilibrada. Sua oficina ficou mais cheia de distrações do que de ferramentas. Certa manhã, o velho olhou para uma lâmina que havia feito e percebeu. Ela não cortava mais. Era bonita, decorada, mas sem fio. Ele então entendeu que aquilo que parecia ter expandido sua vida, as distrações encantadoras, na verdade haviam enferrujado a lâmina da sua mente. E naquele dia, ele recolheu todos os objetos mágicos e os colocou numa caixa. Silenciou tudo. E pela primeira vez em meses, voltou a ouvir o som puro do ferro sendo moldado. Essa pequena história não fala apenas de um ferreiro. Fala de nós, de você. De como trocamos profundidade por estímulo, de como deixamos de afiar nossa mente para buscar mais brilho nos olhos. A distração tem essa armadilha.
Ela nos dá uma sensação de movimento, quando na verdade estamos apenas girando em círculos. A verdadeira força não está em responder rápido. Está em escolher o que merece resposta. Está em silenciar o mundo externo para não se tornar estranho ao mundo interno. Está em proteger sua atenção como quem protege o que é mais sagrado, porque aquilo que constantemente interrompe sua mente, inevitavelmente, enfraquece sua alma. 2. A agenda dos outros. Você está vivendo o que não é seu. Você acorda, pega o celular. Antes mesmo de pensar sobre o que precisa fazer, você já viu o que os outros estão fazendo. E sem perceber, seu primeiro pensamento do dia não é seu. É de alguém que postou algo, que disse algo, que cobrou algo. Nos primeiros minutos da manhã, sua mente já foi invadida. E não, você não percebe isso porque se tornou normal. Mas o comum não é o mesmo que o certo. Você começa o dia com a mente dos outros e termina o dia sem ter vivido nada verdadeiramente seu. Os estoicos chamavam isso de escravidão da alma, quando você vive de fora para dentro, quando sua opinião muda conforme os ventos, quando seu valor depende de quantas pessoas aprovaram sua existência digital. Mas o que é mais assustador é que você não precisa de algemas para ser preso. Basta aceitar passivamente o fluxo de informações, opiniões, cobranças e expectativas que o mundo despeja sobre você todos os dias. Viver segundo a agenda dos outros é como tentar navegar um barco com os mapas alheios. Você pode até estar se movendo, mas está indo para onde exatamente? Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que uma das tarefas mais urgentes da vida é essa: recuperar o controle sobre você mesmo. Isso inclui seus pensamentos, suas decisões e o seu tempo. Porque enquanto você estiver agindo apenas para ser visto, elogiado ou aceito, você continuará existindo, mas não vivendo. Pense agora em uma imagem clara: um homem em pé, no meio de uma multidão, todos andando apressados, falando alto, olhando em direções opostas. Mas ele está imóvel, os olhos fechados, as mãos abaixadas, o rosto sereno. Ele não resiste à multidão, mas também não segue ninguém. Ele permanece. Esse é o retrato de alguém que não vive pela agenda dos outros, que não reage ao barulho, mas responde à sua consciência, que não busca aprovação, mas direção. Esse homem pode ser você, mas não enquanto seu primeiro instinto ao acordar for abrir uma rede social. Não enquanto você continuar dizendo sim para tudo que esperam de você, enquanto grita não para o que sua alma pede em silêncio. Não enquanto você estiver esperando que o mundo te diga quem você é. É preciso ter coragem para sair da correnteza. E é justamente isso que torna essa virtude tão poderosa. Ela não é chamativa, mas silenciosamente firme. Ela não precisa se impor, apenas permanece fiel. E no fim, não importa quantas pessoas te viram. Importa apenas se ao final do dia você foi você. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora de volta à lição. 3. O peso invisível das pequenas fugas. Não é o grande vício que te enfraquece, nem o grande erro, nem a grande tragédia. O que te destrói é o hábito pequeno, repetido com frequência e ignorado por ser normal. Você já reparou quantas vezes ao dia foge de algo? Não estou falando de correr, literalmente, mas de olhar para o lado quando algo exige foco, de abrir o celular no meio de uma tarefa difícil, de procurar um vídeo, uma música, uma aba qualquer, quando o que você precisava era apenas continuar. O ser humano moderno virou especialista em fuga, só que disfarçada de alívio. Essas pequenas fugas não te derrubam de uma vez, elas apenas corroem. E você só percebe quando, de repente, já não tem mais força para sustentar o que precisa ser feito. Sua concentração desapareceu, sua mente se fragmentou. Sua vontade, que antes era um músculo, agora é um fio fino prestes a arrebentar. Sêneca alertava: enquanto hesitamos em começar, a vida passa. E o que é a hesitação senão a fuga mascarada? O que é esse só 5 minutos, senão um disfarce da procrastinação? Você foge da tarefa difícil, foge da conversa necessária, foge do silêncio, foge de si mesmo.
E cada uma dessas fugas é uma negação da sua própria capacidade de persistir. Agora veja essa pequena cena. Uma mulher está sentada à mesa, trabalhando em algo importante. O telefone vibra. Ela olha para o visor. É uma notificação qualquer. Algo banal, mas chamativo. Ela estica a mão por reflexo, mas então para. Fecha os olhos por um segundo. Retira a mão lentamente. Vira o celular com a tela para baixo e respira fundo. Ela volta a escrever. Nenhuma palavra foi dita. Ninguém aplaudiu. Não houve testemunhas. Mas ali aconteceu algo profundo. Ela não fugiu. Esse gesto simples, virar o celular, respirar e permanecer, é mais estoico do que qualquer frase de efeito, porque representa uma escolha, a escolha de continuar, a escolha de resistir à distração, a escolha de ser dona da própria mente, mesmo em silêncio. A filosofia estoica não exige feitos grandiosos, ela exige constância, e constância é construída nesses gestos, no não abrir a aba, no continuar mesmo sem vontade, no ignorar o apelo do prazer imediato. Cada vez que você escolhe permanecer, você se torna mais forte, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, porque o verdadeiro fortalecimento não se exibe, ele se acumula em silêncio. 4. A mente ocupada demais para sentir. Existe uma diferença entre viver e perceber que se está vivo. A primeira é automática, respirar, se mover, cumprir tarefas. A segunda é rara, sutil, profunda, e exige silêncio. Vivemos no tempo da ocupação constante. Se há um segundo livre, abrimos algo. Se há um momento de espera, buscamos uma distração. O silêncio virou incômodo. A pausa virou desconforto. A quietude virou um território estranho demais para ser habitado. E é justamente aí que começa o enfraquecimento mais sutil de todos, aquele que acontece quando você já não sente mais. Você não sente a textura da manhã, o cheiro do café, o som do vento passando por entre as árvores. Você não sente o impacto real de uma conversa, porque está pensando no que responder antes do outro terminar de falar. Você não sente a própria respiração, porque está ocupando a mente com mais uma notificação, mais um vídeo, mais uma música, mais um som que preencha o silêncio. Mas a vida real está no silêncio. A vida interior precisa de espaço. A alma não grita, ela sussurra. E se o barulho dentro da sua mente for constante, você nunca vai ouvir o que está tentando te guiar. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam o silêncio apenas por tranquilidade, mas por clareza. Para eles, silenciar a mente era um ato de preparação para viver melhor. Sêneca dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que a mente ocupada faz. Ela imagina sem parar. Ela projeta, supõe, reage, cria cenários que nunca existiram, tudo para fugir do vazio e da presença. Mas o vazio não é um inimigo. Ele é um espelho. Se você conseguisse agora mesmo desligar tudo ao seu redor por apenas 5 minutos e sentar em silêncio absoluto, o que você ouviria dentro de você? A resposta pode assustar, ou pode libertar. Mas você nunca saberá enquanto continuar evitando essa pausa. A mente saturada não é sábia. Ela é inquieta, ansiosa, rasa. E a profundidade que você procura, seja para entender a si mesmo, seja para fazer escolhas melhores, só é acessível para quem se permite parar. Você não precisa ir para uma montanha, nem se afastar do mundo. Basta aprender a criar pequenos espaços internos onde o ruído não entra. Esses espaços são onde a verdadeira força é cultivada. Não a força de quem reage rápido, mas a de quem responde com consciência. Não a força de quem fala muito, mas a de quem sabe escutar o que não é dito. Porque no fim, quem sente com clareza, vive com força. 5. A raiz de toda distração, medo do vazio. Pare por um instante e responda, com sinceridade. Por que você se distrai tanto? Por que precisa sempre de algo tocando, algo rolando, algo aberto, algo ocupando sua atenção? Por que o silêncio te incomoda? Por que a pausa te inquieta? Por que a solidão te assusta? A resposta, embora não dita em voz alta, está presente na vida de quase todos. Você tem medo do vazio. E não é o vazio da sala, da agenda ou do tempo. É o vazio de si mesmo. O medo de ficar sozinho com a própria consciência, com os próprios pensamentos, com as questões que você varre para debaixo do tapete toda vez que se ocupa demais. É por isso que a distração virou vício. Ela não é apenas passatempo, é anestesia. Ela preenche o que você não quer sentir. Ela silencia o que você não quer ouvir. Ela ocupa, mas não cura, e é assim que te enfraquece.
Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, sabiam que o enfrentamento da realidade interior era uma jornada inadiável. Ele escreveu: volte-se para dentro. O interior do homem tem fontes inesgotáveis. Mas como encontrar essas fontes se você vive fugindo de si mesmo? Olhe com atenção. Toda vez que você corre para uma distração, você está tentando evitar um desconforto, um pensamento, uma culpa, uma dúvida, um cansaço existencial. Mas evitar não resolve, apenas posterga. E com o tempo, o que era pequeno se torna insuportável. A vida exige presença, e a presença exige coragem. Coragem de olhar para dentro e perceber que há partes suas que ainda não amadureceram. Coragem de admitir que você anda se anestesiando. Coragem de sentar no próprio silêncio e não desmoronar. A maioria das pessoas vive correndo, não por pressa, mas por medo. E o medo é o maior inimigo da razão. Enquanto você não encarar o vazio de frente, vai continuar sendo dominado por tudo que o ajuda a fugir. E nada disso te fará mais forte, apenas mais dependente. Você só vai encontrar clareza quando parar de fugir. Você só vai entender quem é quando aceitar estar em silêncio consigo. Você só vai construir força interior quando atravessar o vazio, não quando preenchê-lo com distrações. A verdadeira liberdade não está em poder fazer o que quiser, mas em não precisar fugir de quem você é quando tudo silencia. E é nesse ponto que os fortes nascem. Quando não há mais barulho, mais telas, mais vozes, apenas eles e a verdade. O fraco preenche, o forte permanece. Se você chegou até aqui é porque sente, mesmo que em silêncio, que algo precisa mudar. E talvez, só talvez, este vídeo tenha te lembrado daquilo que lá no fundo você já sabia. Que boa parte da sua força está sendo desperdiçada. Não por falta de capacidade, mas por excesso de distrações. As distrações não são o problema. O problema é se esquecer de quem você é enquanto se afoga nelas. E se você quer dar o próximo passo, o mais simples e mais difícil, é esse: cortar. Corte o ruído. Corte o que não te leva para mais perto da sua essência. Corte, mesmo que doa. Porque mais doloroso ainda é continuar fraco. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso mostra que ainda existem pessoas buscando verdade, clareza e força interior. E se você ficou comigo até o final, escreva aqui nos comentários: até o fim. Quero saber quem realmente permanece, quem encara, quem decide não fugir. A filosofia estoica não promete conforto, ela promete firmeza. E se você está disposto a seguir por esse caminho, saiba, cada passo em direção ao silêncio é um passo a mais rumo à verdadeira força. Espero você no próximo vídeo. Até breve.